Estamos aqui mais uma vez nesse terceiro programa desse podcast Conexão Coda. Hoje nós vem com um tema onde vamos estar abordando com o nosso convidado especial hoje, nosso irmão diácono Everson. Paz, seu irmão Everson, seja bem-vindo. Aleluias, glórias a Deus. Que Deus possa abençoar grandemente esse podcast. Sou grato ao Senhor por essa oportunidade. E vamos aí aprender da palavra do Senhor essa noite. Estou feliz, glória a Deus, por esse momento. Amém. E junto aqui comigo está o pastor Alex, vai estar nos acompanhando, fazendo a apresentação desse podcast. Paz do Senhor, pastor Alex. Pai Senhor, shalom, shalom. Que essa noite seja inesquecível. Porque quando nos reunimos para falar da palavra de Deus, ela deixa marcas. E que hoje saiamos deste lugar impactados pela presença. E o tema não poderia ser outro, Adoração em meio à dificuldade. E o lindo vai ser a gente estar levando ao povo essa lição, porque nós vamos aprender nessa noite que quando nós adoramos em meio às dificuldades, nos fortalecemos. Eu poderia aqui citar nomes, mas eu vou deixar para o decorrer do programa em nome de Jesus. Amém? Amém. E os irmãos que quando for assistir essa programação, que venha dar lugar para o Espírito Santo, eu acredito que ele vai fazer a diferença em sua vida. Hoje, você que está passando por dificuldade, esse programa é especialmente para você, Vivemos em tempos difíceis e sabemos que sem Deus não tem como prosseguir, Aí existe aquele ditado: se com Deus está difícil, imagine sem Deus, né, irmão Everson? E para nós não perder tempo, nós já vamos entrar aqui, o pastor já deixou aqui o tema, O tema é adoração em meio às dificuldades. E que você venha a estar nos acompanhando, Versículo, capítulo. Eu acredito que a gente, quando estiver aqui falando, Deus nos usa para ministrar, mas é instrumento nas mãos dele. Então ele vai nos usar para levar a palavra até seu coração. Amém? E depois de um forte culto ontem, E aonde o Espírito Santo esteve presente ali, foi algo lindo. E confesso aos irmãos que saí dali impactado. E eu acredito que hoje, amanhã não vai ser diferente. Amém? E vamos deixar aqui já entrar na parte das perguntas. E os irmãos que hoje aconteceu um pequeno problema aqui, então a gente vai estar gravando, A gente está gravando essa live para depois subir para o canal. Mas mesmo assim que a gente subir essa programação para o canal, os irmãos que tiverem dúvida referente ao tema, Hoje, especialmente, nosso irmão diácono Everson vai estar aqui. Se deixa ali nos comentários e uma pergunta, dúvida que a gente vai estar direcionando a ele. Eu acredito que com muito prazer, muita felicidade ele vai estar te respondendo. E vamos entrar aqui. Preparado, pastor, para nós entrar nesse debate? Glória. Preparado, irmão Everson? Vamos lá, então. Amém. Então, a primeira pergunta é: por que devemos adorar a Deus mesmo em momentos difíceis? Essa pergunta foi baseada no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Irmão Everson, com a palavra. Amém, glórias a Deus, Não sei que você, amado irmão, amada irmã, vai estar vendo, esse programa. Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Glórias a Deus. É difícil, em meio às lutas, vir a adoração, Quando a nossa vida está tudo bem,
nós sentimos mais fácil para adorar a Deus, né? Quando está tudo bem, está tudo acontecendo conforme, né, nós queremos, não temos dificuldades, está tudo indo bem, é muito mais fácil adorar a Deus, né? Mas muitas das vezes ainda erramos porque não adoramos, não buscamos como deveríamos, não agradecemos, né, ao Senhor por isso. Mas diante da dificuldade, adorar a Deus diante da dificuldade, nós honrar a Deus, né? Abacuque vai dizer que mesmo que não haja flores na figueira, né, nem fruto na vide, e que nem produza lá a safra de azeitona, né, que nem venha produzir os alimentos lá na lavoura, que não haja ali ovelhas no curral, nem bois no estábulo, né, mas o Abacuque vai dizer que toda vida me exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então Abacuque quer dizer que, Abacuque ali, entre outras palavras, está dizendo, né, na fartura ou, né, não tendo fartura, momentos bons ou momentos ruins, eu estarei adorando ao Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação, né? Deus continua sendo Deus em todos os momentos da nossa vida, seja Ele bom, qual nós estiver passando, seja Ele ruim, Deus continua sendo Deus. E ali Abacuque ele está dizendo, né, que Ele vai continuar adorando. E nós também, amados, temos que se espelhar com o Abacuque, continuar adorando diante de momentos bons ou momentos ruins, porque não há outro Deus, né, que nós possamos adorar no seu Senhor Jesus, né, qual nós viemos buscar para ser salvos através da vida, né, de Jesus. Então nós temos que estar adorando e agradecendo e exaltando ao Senhor. Enquanto nós temos fôlego, devemos buscar, exaltar o Senhor, agradecer, mesmo que for difícil, porque a gente sabe que o tempo está se findando, né, a palavra do Senhor está se cumprindo, e muitos tempos difíceis virão sobre a terra. Então é necessário nós buscar cada vez mais se fortalecer e saber que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Nós precisamos dele. Sem ele nós não somos nada, né, irmão Tiago? Quem somos nós? Nós não somos nada. Nós precisamos da presença dele. Nós temos que continuar adorando, continuar exaltando, porque a misericórdia e a paz dele nos alcança. Faz com que nós possamos superar as dificuldades. Só para deixar aqui esse versículo que o irmão acabou de citar, ele vai dizer aqui no 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira fale e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Forte, né, pastor? Forte. O livro de Abacuque era um livro bem inusitado, né? Vamos pensar dessa maneira. Se eu não me engano, são 3 capítulos. E nesses 3 capítulos há um diálogo entre Abacuque, um profeta de Deus, com Deus. Em meio às queixas que o povo começou a falar, as queixas que o povo começou a trazer a Abacuque, não entendendo qual que era a forma de trabalhar de Deus. Muitas vezes isso é no nosso dia a dia. Nós vivemos dessa forma. Nós não entendemos ainda o trabalhar de Deus, a forma que Deus trabalha. Começamos a questionar. Por que fulano está sendo abençoado? Por que ciclano está sendo abençoado? Eu que sou tão fiel ao Senhor, que eu sou tão justo, estou tão firme, não estou sendo abençoado. Era preciso que isso acontecesse para que Abacuque trouxesse a nós hoje algo que é o que nós estamos vivendo. Que até tem um louvor que vai dizer assim que se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer... É entender que Deus, Ele é Deus de todas as formas. Todas as formas. O verso dito a respeito que... falou a respeito do plantio, né? Ele vem trazendo uma verdade para as nossas vidas hoje, que se nós entendermos isso, tudo começa a acontecer ao nosso favor. Porque quando a gente entende isso, a gente pega e coloca na mão de Deus. Fala assim, não, Deus, eu confio no Senhor. A minha confiança está em Ti. Aí onde é empregada. A pergunta foi feita, qual pergunta que foi feita primeira? Pega aqui. Por que devemos adorar a Deus mesmo em momentos difíceis? Porque haverão tempos bons. Não esperar só os tempos bons para adorar a Deus. Mas é aquele momento que você está passando por dificuldade. De repente a enfermidade bateu na sua porta. Talvez o credor bateu na sua porta. Talvez as portas se fecharam. Deus é o nosso provedor. A Bíblia vai falar que Ele é dono do ouro e da prata.
Deus vai falar que Ele é o médico dos médicos, a solução para os nossos problemas. Quando a gente vira a página da nossa vida e começa a entender dessa maneira, as coisas começam a acontecer, mano. Por que nós devemos adorar a Deus? Porque Ele é Deus. Amém? É algo tão forte que eu entendo que quando a gente está passando por lutas, né, é Deus nos colocando nós à prova, né, para saber se a gente tem capacidade para receber uma bênção, né, ou receber algo ali de Deus que a gente está esperando. Aí começamos a passar ali por provas, passar por dificuldade, né? Tem aquela passagem de Jó, né? E Jó passou por tudo aquilo, mesmo assim ele adorou a Deus no momento difícil. E qual foi a recompensa dele depois, né? Então eu acredito que Deus ele opera quando estamos passando por luta. E também entendo também que quando a gente nós estamos vivendo nesse tempo difícil, e quando a gente enxerga algo que é fácil, o que nós temos que fazer? Correr. Eu penso dessa maneira também. Eu aprendi assim. Quando as coisas estão muito fáceis, desconfia. Principalmente para nós que somos evangélicos, crentes, nós cremos. Não é que Deus não pode facilitar, Deus ele facilita sim, muitas vezes. Mas muitas vezes Deus ele nos faz entender qual que é a dificuldade para que a gente venha crescer. Eu vejo por Davi. Davi, enquanto apacentava, ele teve que passar por situações interessantes. Ele teve que enfrentar uma ursa, teve que enfrentar um leão para cuidar do rebanho. Isso sem ninguém tá vendo. Isso é no particular. Esse crescimento fez com que ele se tornasse rei, porque ele priorizava isso. E nós percebemos, nós vamos ler os Salmos, nós percebemos que em todos os momentos que eles estavam passando por luta, saíam palavras de adoração a Deus. Saía a palavra de adoração. Agora me pergunta, ou melhor, me diga, na atual situação hoje, se por um acaso, o mais simples que seja, a internet acaba na casa. Mais simples. Qual seria a reação do povo hoje? Você está entendendo? O adorar a Deus, ele tem que não ser por situações, mas sim por gratidão, como já foi dito aqui. Davi nos demonstra isso em todos os momentos. Em todos os momentos ele estava adorando e engrandecendo o nome do Senhor. No entanto, a Bíblia fala que ele tinha um coração conforme o coração de Deus. Agora eu pergunto, como que está o nosso coração diante dessa situação? Tiago tem um testemunho forte que é a respeito do processo que ele está passando, que ele teve que aprender dessa maneira, né? O nosso diácono ele vai estar contando o testemunho dele um pouquinho mais para frente, mas em meio às lutas o crente aprende a adorar, e quando ele aprende a adorar as coisas começam a acontecer. Ponto. Quer falar mais alguma coisa referente a essa pergunta, irmão? Só referente ao que o pastor falou a respeito de Davi, né? Davi ele foi um homem escolhido por Deus. E Davi passou por muitas situações difíceis, mesmo sem dever por aquilo, né? Foi perseguido muitas vezes por Saul, né? E Davi passou situação muito difícil. Davi tinha tudo para olhar para ele e falar assim: mas Deus, o Senhor me escolheu, e por que eu estou passando por tudo isso? Eu sou escolhido, o Senhor me escolheu, o Senhor enviou, né, o teu servo para me ungir como escolhido. Mas Davi ele permanece firme na presença do Senhor, porque ele sabia o Deus que ele estava servindo. E que no momento certo, Davi, ele era um homem que amava muito a Deus, então ele era temente, ele adorava a Deus diante da situação.
né? Seja ele fugindo, seja ele passando necessidade, ele estava sempre adorando a Deus, sempre consultando a Deus qual era a vontade de Deus. E então Davi sempre estava, né, adorando ao Senhor. E chegou o momento que Deus o exaltou por isso, né? E ele ali foi, né, muito agraciado, abençoado por Deus. Então, a dificuldade, pode ter certeza assim, que em algum momento ela vai bater. Mas nós temos grande exemplo na palavra do Senhor que nos ensina para nós permanecer firme. Porque firmes nós vamos vencer e vamos ter recompensa com Cristo, né? Porque se já servir a Cristo já é uma recompensa enorme, né, pastor? É uma recompensa enorme nós ter essa oportunidade de servir a Jesus, né? De viver algo sobrenatural, experiências maravilhosas, né? Poder saber que há um Deus poderoso, né? Que está cuidando a cada dia de nós, nos dando a oportunidade, cuidando dos detalhes, mesmo que às vezes a gente não veja, mas pela fé acreditamos no trabalhar do Senhor, né? E Deus é maravilhoso, né? Mas nós temos que permanecer como o Senhor, né, quer que nós estejamos, né? Firmes, honrando e adorando a Ele, porque lá em Efésios vai falar que o Senhor, antes da criação do mundo, o Senhor Ele já nos predestinou para sermos adoradores, né? Adorador da sua glória, né? Então o Senhor quer o quê? Quer que nós expressamos o nosso carinho, o nosso amor para com Ele, né? Nós somos, né, ali a criação que Deus fez para adorar a Ele. Então nós temos que adorar, exaltar e bendizer o nome dEle, diferente de situação. Eu sempre costumo dizer assim que só acontece com os vivos, né? Enquanto nós estivermos vivos sobre essa terra, tenha certeza que situações boas, ruins, muitas coisas podem acontecer. Porque nós estamos aqui ainda, né? Mas nós temos que estar pelejando para que o dia que findar a nossa vida aqui, nós estar com o nosso Pai glorioso no céu. Amém. Amém, glória a Deus. Forte. Essa é a primeira pergunta, né? E você vê que quando a gente começa a debater, vai surgindo assuntos e deixar, nós fica aqui até amanhã. E é gostoso, você começa a conversar, você começa a sentir a presença de Deus, né? Mas vamos para a segunda pergunta aqui. Se os irmãos quiserem abrir aí, tá em Salmos 16:11. Deixei aberto aqui já. A pergunta é a seguinte: como a adoração pode nos ajudar a enfrentar dificuldades? Aqui em Salmos 16:11 vai dizer: Tu me farás ver a vereda da vida, na tua presença me encherás de alegria, com delícias perpétuas à tua direita. Quando fala perpétuo, está falando aqui que é para sempre, né? Eu acredito que só cabe a nós a decidir isso, né, pastor? Onde quer, se a gente quer ou não quer. E isso me lembra uma conversa que nós estávamos tendo esses tempos atrás, que eu até comentei, né? O porquê, se Deus ele é Deus, né? Por que ele fala tanto? Se você for ali folhear a Bíblia, fala assim que nós temos que adorar, mas por que a gente vai nas igrejas, igual esse podcast agora? Por que vocês estão falando? Por que nós temos que adorar a Deus? Por que nós temos que prestar essa adoração a Deus, né? É igual o irmão Ervo falou no começo aqui, que muitas pessoas, elas fazem o quê? Elas só adoram a Deus quando está no momento bom. Quando a coisa começa a apertar, o que eles fazem? Né? Ele é ao contrário, aliás. É ao contrário. Eles adoram a Deus quando a coisa aperta. Quando está no momento bom, vira as costas para Deus. Por quê? Eles enxergam que Deus não é o Deus dele, né? Porque se realmente Deus ele é Deus, eles vão adorar em momentos bons e momentos ruins. Mas por que Deus fala assim, me adora, me adora, me adore? Até nós estávamos conversando esse dia, né, pastor? Porque eu entendo que o nosso Deus é aquilo que nós adora. Se no momentos bons nós está lá, é o dinheiro? Exato. Então assim, é o dinheiro que é meu Deus. É meu carro, é o carro. Então o carro é o Deus.
Então por isso que a gente deve adorar a Deus em momentos bons, nos momentos difíceis, porque quanto mais nós adoramos, mais nós parecemos com Ele. Amém? Os irmãos querem. Mais uma vez falando, ó. Salmo que escreveu Davi, um poema. No verso 1 vai dizer assim: protege-me, ó Deus, pois em ti me refúgio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Isso aqui é o começo do texto. É o começo do texto. Você já começa já no momento de adoração. Quando ele chega ao ponto de falar assim, me protege, ele está dando totalmente a legalidade ao Deus ao qual ele está servindo. Ele sabe que o único que pode protegê-lo, que pode guardá-lo, é Deus. E isso é adoração. Isso é adoração. E ele vai terminar, porque esse é o último versículo, vai dizer assim: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Uma promessa que é tremenda. Ele reconhecendo que é só Deus que pode fazer. A adoração a Deus nos leva a outro nível. Nos leva a outro nível. Você percebe? Eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência. De você estar sozinho, de repente você está escutando um hino, uma palavra, o ambiente dá aquela mudada, parece que o ambiente mudou. Aquele peso. Mas de repente começa a ficar. Nós sabemos que há uma luta celestial entre os demônios e os anjos, que muitas vezes os nossos olhos carnais não conseguem enxergar. Mas só que quando nós estamos nesse grau de adoração, nós ficamos sensíveis a isso e começamos a perceber. Que nem ontem você comentou no culto, que o culto estava pesado ontem. Porque o culto de ontem foi muito importante. Um culto de busca pelo batismo, busca pelo Espírito Santo. Que muitas igrejas hoje não estão fazendo mais. E ontem foi uma luta terrível. Como foi dito, parecia que as palavras, segundo o diácono Everson que dirigiu o culto, segundo ele, as palavras não estavam fluindo, o louvor, até que chegou um momento que quebrou a barreira. Quando nós estamos nessa intimidade, no particular, isso acontece também. Nós estamos ali lendo um texto ali, aí começa aquele abrir de boca, parece que o sono vem, você não começa, não está entendendo mais a palavra, aí daqui a pouco parece que faz uma leveza. Você lê o versículo assim, Deus já vem trazendo a revelação para você. Você já dá vontade de chorar, dá vontade de, sabe? Esse é uma sensação que só o Senhor nos leva a viver isso. Só o Senhor nos leva a viver isso. E que nem você disse no começo, o mundo não entende isso. O mundo não entende isso. Amém, glória a Deus, né? Ali voltando sobre Davi, Davi, ele diante da sua dificuldade ali, ele era um refúgio para ele adorar a Deus. Ele ia se encher de Deus, né? Diante daquela situação difícil, qual ele passou muitas. Então ele o que? Se prostrava, ele buscava ao Senhor naquele momento, ele adorava ali em espírito e em verdade, né? Como a palavra diz que nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. E ali ele recebia o consolo, né? Porque ele sabia que não há outro Deus, é somente o nosso Pai Celestial que está no céu, né? A dependência é total dele, nós dependemos dele. E ali ele se rasga, ele adora, ele exalta, e ali vem a força, né? Ali o Senhor fortalece ele. Foi assim que Davi venceu todas as dificuldades que ele teve. Foi o quê? Se refugiando em Deus, adorando a Deus, buscando a Deus. E ali ele pôde vencer toda a dificuldade. Mas é difícil? Lógico que é difícil, não é fácil. Quantas vezes ele adorou, né, ao Senhor ali em prantos, em choro, né? Não é fácil, mas não podemos parar, né? Temos que romper essa dificuldade para estar adorando ao Senhor, porque o Senhor faz
milagres acontecer diante de situação qual nós buscamos, se prostramos, adoramos, exaltamos, né? Ponhamos a cara no pó e declaramos que nós não somos nada sem a presença dele. Me enche, Senhor, porque se não for o Senhor, né, nada vai fluir. Porque nós somos ser humano. Chega um momento na nossa vida que parece que abala tudo, mas nós só não podemos tirar a nossa raiz de onde nós está, né? Pode chacoalhar, mas nós temos que estar enraizado, né? No Evangelho, na palavra, e ali o consolo vem do Senhor, né? E então, quando, igual o pastor, eu vou até ler um aqui de novo, 16, voltar aqui no 10 onde o pastor leu. Aqui no 10 ele fala aqui que porque não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver a vereda da vida, na tua presença me encherás de alegria, com delícias perpétuas à tua direita. Você imagina quando Davi, né, ele escreveu, igual o pastor falou, esse poema, o grau de intimidade que ele tinha com Deus, né? Ele falando aqui, ele escrevendo aqui, ele expressando essa adoração a ele, essa intimidade ali, Deus recebendo, tendo esse contato. É esse contato que a gente deve buscar hoje, esse momento íntimo com Deus, né? É na prova, tá difícil. Às vezes, o que nós faz? O calo começa a apertar ali, né? O calo começa a apertar, o que nós vai fazer? Nós vai recorrer, vai coçar a cabeça, esquecendo que Deus está ali, igual o teatro ali, o teatro que a gente apresentou ali na igreja, falando assim, Jesus falando, eu só queria que ele tivesse um tempinho para mim, né? Às vezes nós esquecemos desse detalhe e preferimos o quê? Recorrer a outros recursos. Esquecemos que Deus está só ali esperando nós adorar Ele, prestar adoração para Ele poder fazer ali o mover, né? E é forte. Quando você lê aqui os Salmos, você começa a imaginar ali essa intimidade que Davi tinha com Deus. E fala, meu Deus, será que o tempo mudou? A gente, né? Não, mas as pessoas, né? As pessoas estão conforme o mundo está se tornando tão tecnológico, né? E a gente está indo no mesmo caminho. E Deus é o mesmo. Igual o pastor falou ali, o nosso irmão Diácono Hermes falou, Deus é o mesmo. Deus é Deus. De antigamente, de hoje, de amanhã, né? Ele é o mesmo e nós devemos nos prostrar todos os dias e adorar a Ele. Amém? Alguém quer mais falar sobre a segunda pergunta? Vamos passar para a terceira então. A terceira pergunta ela está baseada em Atos 16. Começa a falar, daqui a pouco dá vontade de falar em línguas. Eita, verdade. Com certeza, verdade. Fala de novo, repete isso. Fala de novo. Amém, glória a Deus. Então, esse momento que nós estamos aqui do podcast é um momento de adoração. Nós estamos aqui para adorar a Deus, né? Sair, né, digamos assim, entre aspas, lá do comodismo, né? Deixar lá tudo que apraz a carne, né? E o conforto e vir aqui para poder falar da palavra do Senhor, compartilhar da palavra do Senhor. Nós estamos aqui para compartilhar, né? E é bênção, glórias a Deus, né? Estamos aqui para adorar a Deus e que a adoração ela possa, né, mover aí, glórias a Deus, aonde chegar esse podcast. Glórias a Deus, venha trazer avivamento. O mundo hoje está precisando de um avivamento, né? Então, mas para ter esse avivamento tem que ter uma renúncia, tem que ter uma busca e nós temos que estar, né, buscando aí o Senhor, adorando a Ele que vai encher, Ele que vai fazer, Ele que vai operar, né? E nós estamos na direção dele, glórias a Deus. A renúncia dói, mas vale a pena, pastor?
Vale a pena, né? Esse texto agora. Vamos ler aqui Atos 16, versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. De repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Aí a pergunta vai: há exemplos na Bíblia de pessoas que adoraram em meio às suas lutas? É uma pergunta. E esse texto já respondeu, né? Quer falar, irmão Hermes? Primeiro. Amém, glória a Deus, né? É forte essa passagem de Paulo e Silas, né? Eles estavam indo orar, né? E ali eles se deparam com aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação. E olha, se a gente começar a analisar como a gente tem que ter intimidade com Deus e conhecer a palavra, porque esse espírito de adivinhação tá sobre a terra, hein? Muitas pessoas aí acham que é o Espírito Santo e não é. E ali então Paulo expulsa aquele demônio, né? E quando lá os senhores daquela mulher vê que não tem mais ali o seu meio, né, de ganhar o dinheiro ali, eles pegam ali Paulo e Silas e arrastam ele, levam eles lá perante lá as autoridades ali. Eles são chicoteados, arrancaram a roupa deles, chicotearam eles e levaram eles presos, né? E ainda falaram pro carcereiro: ó, cuida deles aí, cuida aí com precaução deles. E eles tinham tudo de olhar um pro outro e falar assim: por que nós vamos continuar adorando? Né? Nós estamos servindo a Deus, pregando a palavra, nós estávamos indo orar, e olha o que acontece com nós. Né? Eles tinham todo esse motivo para falar: não vamos adorar mais não, nós estamos aqui ensanguentados, nós estamos aqui passando dor, nós estamos passando frio, nós estamos aqui sem nenhum conforto, amarrado. Mas nada disso impediu a adoração de Paulo e Silas. E a Bíblia fala, né, que era mais ou menos aí cerca de meia-noite, né? E eles estavam adorando ao Senhor, né, ali em oração e cantando louvores. E houve aquele tremendo terremoto, né? E sacudiu todo aquele lugar e ali todos os cárceres foram abertos e todos os presos foram soltos. E ali Deus operou de uma forma sobrenatural. Através daquela adoração, Deus alcançou uma vida naquele lugar ali, toda a sua família, que foi o carcereiro. Aí eu penso assim, a hora que o diabo pensou assim: agora eu parei Paulo e Silas de fazer a obra. Onde é que eles estão? Amarrado, preso, sem nenhuma condição de pregar o evangelho. Mas ali, a adoração que eles fizeram fez com que Deus sacudisse aquele lugar e trouxesse salvação para vidas que estavam ali. Olha o que a adoração fez, né? A adoração foi tão tremenda que tocou o céu e Deus ali derramou poder sobre aquele lugar. E aí Deus opera através da vida deles, mesmo naquela situação, ganhando vidas para o Senhor. Né? Glórias a Deus por isso. Eles eram homens cheios do Espírito Santo, né? Se a gente parar para pensar, tudo que eles, não só Paulo e Silas, mas tantos outros profetas, passaram situação tão difícil, mas a Bíblia não fala que eles parou de adorar. A Bíblia não fala que eles parou de crer. A Bíblia não fala que eles parou a caminhada deles, o chamado deles, por causa daquela situação. Né? Mas a Bíblia fala que eles, né, cumpriram a missão deles, né, operaram milagres e maravilhas porque eles estavam na direção do Senhor, né? E a adoração ali fez toda a diferença na vida deles, né? Continuam adorando meio a situação e Deus foi operando cada vez mais na vida deles, né? Foi tremendo o que Deus fez ali, né? Aquele terremoto, Deus operou tremendamente, houve salvação naquele lugar, né? Glórias a Deus por todo aquele momento, né? Serve de exemplo para nós hoje, para nós continuar adorando, né? A Bíblia tem muitos exemplos para nós permanecer firme. É só nós queimar um pouquinho da nossa carne e buscar um entendimento na palavra do Senhor, né? Tirar tempo e ver, né? Todo o exemplo nós temos muito exemplo, né? O Senhor deixou muito exemplo para nós seguir a Ele, né? Sem desistir, sem parar diante das dificuldades. E Paulo e Silas é um exemplo vivo aí, né? Assim, vivo em palavras, né? No qual nós estamos agora, né? Nesse podcast, né? Trazendo esse momento de falando sobre adoração meio dificuldade, né? Isso é um grande exemplo. Glórias a Deus.
Falar o quê agora? Mas é verdade, é um tema que é muito forte, talvez para as nossas próximas festividades. Adoração que abala a terra. Imagina só, já foi relatado, eles foram açoitados, eles foram humilhados e não deviam nada. Simplesmente porque eles, através da vida deles, ocasionaram uma libertação. Não foi a primeira vez que aquela mulher foi até eles e falou assim: não, esses aí são homens de Deus. Mas chegou um momento que o homem de Deus mesmo, ele falou assim: não, peraí. Tentou resolver uma situação, e muitas vezes acontece conosco. Exemplos que nem já foi dito aqui são muitos, são vários. O Senhor me faz lembrar de Abacuque, de um levita, servo de Deus, que nos salmos ao qual escreve, ele relata situações que a carne fez com que ele olhasse ao seu redor e visse os palacetes, visse a prosperidade em vidas. Ele chega para Deus e fala, mas só que Deus, ele reverte a situação e mostra para ele. Então, em meio a todo esse tipo de situação, Asaf, ele se levanta em adoração a Deus, em se prostrar. Alguns historiadores vão dizer que ele exerceu o chamado depois que o templo foi construído, já tinha uma idade já avançada. Mas só que ele nunca deixou de adorar a Deus. Os historiadores vão dizer que toda noite ele pegava os seus apetrechos, as suas vestes, o seu instrumento, se dirigia até uma janela e ali louvava a Deus, adorava a Deus. Ele não estava preocupado com quem estava olhando, deixando de olhar. O negócio dele era adorar a Deus. Quando esses homens, Paulo e Silas, eles começam a orar, começam a louvar a Deus, eles não estavam preocupados com os holofortes. Não estavam preocupados com a dor. Não estavam preocupados se eles iam sobreviver ou não iam sobreviver. A preocupação deles era uma só: chamar a atenção de Deus. Agora, qual que é a sua preocupação a respeito disso? Será que você quer adorar a Deus só com o microfone na mão? Será que você quer adorar a Deus só com a câmera filmando você? Será que você quer adorar a Deus quando está uma multidão de pessoas? É forte isso. Eu vejo Davi, no momento de adoração, escrevendo Salmo 23, se eu não me engano, se eu tiver, vocês me corrigem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Numa adoração onde ele era rejeitado pelo seu pai, rejeitado pelos seus irmãos, e tinha incumbência de cuidar das ovelhas do seu pai e as ovelhas do seu irmão. Enfrentando o frio, enfrentando o calor, enfrentando os predadores. Exemplos de adoração em meio a dificuldades são muitos. Como já foi dito aqui já. Você quer aprender? É para a Bíblia. Não tem outro. Tem crente, Diácono Everson, cooperador Tiago, que eles preferem assistir uma pregação, um rios, ver uma pessoa falar, do que ir na Bíblia, do que buscar nas Escrituras. Exemplo para o porquê está passando por aquilo e como que vai vencer aquilo. Como você falou, a tecnologia ela tem feito um grande estrago. Tem feito estragos. Mas a gente pode combater? Podemos. De que maneira? Vamos orar. Isso aqui é uma ferramenta. Nós temos essa ferramenta. Mas nós temos que saber usar essa ferramenta para ela não ser uma pedra de tropeço. Não pode ser. Se nós estamos trazendo a Bíblia à tona, a Bíblia tem que aparecer. Então eu quero dizer para você, busque exemplos, não só a respeito de adoração em meio de dificuldade, mas para administrar a vitória quando ela chegar na sua vida, para a cura chegar até o seu lar, para que a libertação chegue até o lar. Nós temos um grande manual, nós temos que usá-lo. Amém?
Isso é tão preocupante, pastor e diácono Everson, que, igual o pastor falou ali, que tem crentes, né, que às vezes ele tá ali assistindo a televisão ou tá ali navegando na internet e começa a ver as notícias, né? Ah, tal ano vai estar previsto cair um meteoro na Terra. Ah, já está sendo lá, como fala lá, tá para ser revelado o anticristo. Ah, vai acontecer a guerra. Então, assim, os crentes eles estão preocupados com essas coisas, olhando ali na internet, mas será? Então, gerando dúvidas, né? Então, isso aí é preocupante. Igual o pastor falou ali, nós devemos procurar o quê? Quer resposta? Bíblia. A Bíblia tem tudo, né, pastor? Ali a Bíblia ela fala o que vai acontecer, o que não vai, e mais um pouco ainda se precisar. A Bíblia tem tudo. E quando o nosso irmão Diácono Everson estava ali comentando, o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração em deixar aqui, né, uma mensagem que as pessoas que vão assistir essa live depois, que estão precisando, né, ou talvez ela vai compartilhar com familiares, amigos ali que vão precisar, tá precisando também e tá passando por um momento difícil, não sabe mais o que fazer. E aqui está a resposta que quando eles começam ali a louvar, né, que perto da meia-noite ali Paulo e Silas oraram e cantavam hinos a Deus, aqui no 26 ele fala assim: de repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados, abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Então aqui tá a resposta para essas pessoas, né? Às vezes a pessoa tá ali, meu Deus, mas foi desenganado pelos médicos, né? Ou tá desempregado, ou não sei, tá com problemas familiares. Aqui tá, né, a resposta. O que eles têm que fazer? Cantar e orar, adorar a Deus. E aqui no 26 fala que de repente houve um terremoto. Então, esse terremoto pode haver na vida dessas pessoas também. Na hora que eles começarem a adorar, ali orar, as correntes vão se quebrar, né? E então você que vai assistir essa live, não sei se vai ser hoje mesmo, ou vai ser amanhã, ou na semana que vem, mas na hora que você assistir essa live, compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares que estão precisando, ou para você mesmo, né, que vai estar assistindo. E passa essa receita. É uma receita, aqui é a receita do bolo, né? A receita do bolo tá aqui. A pessoa às vezes quer, como faz um bolo? Vai lá na internet, coloca tal coisa. Aqui tá a receita para isso. Amém? Alguém mais quer comentar referente a essa pergunta? Sobre Atos? Vamos para pela quarta pergunta aqui. A quarta pergunta aqui vai estar baseada em João 16:33. João 16:33. Disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a pergunta é: o que Jesus ensinou sobre enfrentar dificuldades com fé e adoração? Pastor? O versículo dessa pergunta qual foi lido já nos esclarece muito. Eu vou lendo aqui na NVI, vai dizer assim: eu disse a vocês estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Eu gosto de usar muito isso. O Senhor Jesus Cristo dizendo que o mundo já foi entregue, né? E as pessoas hoje se espelham, ou melhor, buscam muito soluções no mundo, né? Talvez por causa da facilidade.
Mas quando Jesus ele fala aos seus discípulos aqui, ele é bem claro dizendo: ei, tenham paz em mim, eu sou o único fornecedor de paz. Você não vai encontrar paz em outro lugar, a não ser em mim. Jesus dizendo aos seus discípulos. Isso aqui já perto do momento ao qual ele seria entregue aos seus algozes. E muitas vezes as pessoas não vão entender isso, porque os discípulos não entendiam quando Jesus falava a respeito disso. Até que se cumpriu. Mas isso é um assunto para um outro podcast. Voltando. E ele vai falar assim: neste mundo vocês vão ter muitas aflições. Contudo, tenham ânimo. E esse ter ânimo que nós precisamos... se o Senhor está falando isso, nós precisamos entender. Muitas vezes a nossa carne ela tem tido muita força. Eu não sei os irmãos, eu tenho para mim que na madrugada é mais gostoso de orar. Mas chegou um momento da minha vida que eu já não levantava mais de madrugada. Eu acordava, o que eu fazia? Eu virava pro outro lado assim, orava e achava que estava bom. Quem quer intimidade tem que ir a fundo. Quem quer intimidade tem que ir a fundo, tem que buscar. E onde estava o ânimo? Estava no meu posicionamento, que foi o primeiro tema a respeito da fé. Fé é um posicionamento. Então, enquanto nós tomávamos esse posicionamento, nós vamos adquirir ânimo. Então, eu peguei e voltei de novo. Há 3 horas, 3h30. Eu não espero nem tocar o alarme. Levanto, vou no banheiro. Eu não volto para a cama, eu vou orar. Vou falar com Deus. Ah, pastor, você quer dizer que você é melhor que os outros? Não, eu sou melhor. Eu estou tentando ser melhor que eu mesmo. Por que ser melhor que eu mesmo? Eu estou tentando matar minha carne. É aquele ditado que faz, né? A gente não tem que ser melhor que ninguém, mas tem que fazer o melhor. Mas quando nós conseguimos vencer nossa carne, nós entendemos: olha, o Senhor está me dando ânimo. Porque você olha para a cama, de conforto. Olha para o sofá, vou ter que ajoelhar no chão frio. Eu vou ajoelhar no chão frio. É ânimo. Mas tem de ânimo, eu venci o mundo. E quando Jesus Cristo é capturado pelos seus algozes, Jesus está fazendo o quê? Está no monte orando. Está buscando mais intimidade com o Pai. O resultado do culto de ontem foi intimidade com Ele. Houve surpresa ontem. A Ellen, a gente sabe que a Ellen está buscando, Mas teve surpresa ontem. Teve um casal que jejuou o dia inteiro. Mas só que a conversa foi assim: não desanima não, viu? Por que não desanima? As coisas são no tempo de Deus. Deus só está preparando o campo, só está preparando o ambiente, só está preparando o vaso. Né? Aí você escuta do irmão: nossa, pastor, eu nunca senti o que eu senti. Eu falei: não, mas isso aqui é porque nós buscamos essa intimidade com Deus. O ânimo. Amém, glória a Deus, né? Se o próprio Senhor Jesus Cristo, né, nos deu esse ensinamento, né, que nós tínhamos que ter bom ânimo, né? Assim como Cristo venceu, nós em Cristo também vamos vencer, né? Nós em Cristo e em Cristo em nós, né? É por isso que nós temos que ter essa intimidade com Deus. E a intimidade vem do quê? Da oração, da adoração, da busca, né? E quando o Senhor fala que nós vamos encontrar, só nele que nós vamos encontrar, né, a paz, né? E é a verdadeira paz. Eu posso dizer que eu sou um exemplo disso, que quando eu vim para Cristo, eu vim com uma vida cheia de problemas, passando, né, muitas dificuldades né, em relacionamento. E quando eu realmente, né, me entreguei para o Senhor e comecei a viver uma nova história na presença do Senhor, eu tinha uma simples rede, porque eu sou uma pessoa simples, gosto das coisas simples, né? E eu tinha ali uma rede simplesinha no fundo de casa, amarrado debaixo de um pé de manga.
E um pé de manga e um pé de goiaba. Aí um certo dia eu peguei e deitei naquela rede. E eu senti uma paz. Mas uma paz, e essa paz, ela é uma paz diferente da paz desse mundo. Eu senti uma paz sobrenatural, uma paz que eu creio que foi uma paz que o Senhor derramou na minha vida naquele momento, que eu estava na presença dele, né? A palavra fala, né? Vinde como estais, né? Mas nós seremos transformados pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é transformação, né? O Senhor diz que nós temos que ser imitadores dele. O Senhor, ele é santo, né? Então o Senhor nos ensina que nós devemos buscar a santidade, né? Igual ao Senhor nós não vamos ser, mas nós temos que estar buscando, né, essa semelhança, né, sermos, né, cada dia melhor, né, em santidade. E ali eu estava vivendo uma nova história, né, uma caminhada com Deus, né, algo novo, né, liberto. E ali aquela paz maravilhosa desceu sobre a minha vida. Eu não queria mais que aquela paz fosse embora. Eu queria ficar ali, eu queria ficar naquela paz, né? Então é se cumprir na palavra de Deus, né? E quando a gente se posiciona, busca, e aquilo que Deus tem vai acontecendo na nossa vida. E Deus tem o melhor, né? E se Deus tem o melhor, e por que eu não vou adorar Ele, né, em todos os momentos? Se Ele é o Salvador, por que eu não vou adorar Ele em todos os momentos, né? Eu tenho que continuar adorando, eu tenho que continuar exaltando, né? Enquanto há fôlego de vida em mim, eu tenho que continuar adorando, buscando a presença dEle, né? Porque Ele é o Deus que transforma todas as coisas, né? Deus é aquele que muda a história do ser humano sobre a face da terra, né? E esse Deus maravilhoso, nós estamos compartilhando essa palavra, né? Esse Deus, ele é tremendo. Então não tem como, né, nós querer uma paz duradoura se não for a paz que vem do Senhor, né? A paz da terra, ela é passageira, é momentânea. Mas o que Deus tem para nós é maravilhoso, né? E Deus promete o céu que será eterno para nós, né? Glórias a Deus por isso. E aqui é nítido, né, pastor? Deus fala: eu sou Deus. Não há outro caminho, né? Ele já fala aqui que no mundo tem aflições, no mundo é difícil. Ele já é claro. Aí às vezes a pessoa fala assim: eu não vou para a igreja porque é difícil. Mas em nenhum momento foi escondido isso, né? Falar: eu não vou seguir porque é difícil. Só que é aí que as pessoas elas estão cegas. Eu acredito que quando a gente está no caminho junto com Deus, nós está vivendo essa paz que o irmão acabou de mencionar, nessa paz, nessa tranquilidade ali, sabendo que o caminho que nós estamos seguindo é para morar com Jesus. E no mundo ali, que tem essa falsa paz, né? É onde Jesus fala aqui que ali é difícil, ali no mundo tereis aflições. É fácil. Eu vou ser repetido a respeito dessa frase. Que ser crente é difícil. Porque não adianta você ser crente e não rejeitar a sua antiga vida. Não adianta. Tem que ter essa renúncia. Tem que ter a renúncia, né? Eu até ia pedir para o diácono continuar contando o testemunho dele de como ele chegou a Cristo, né? Ele teve um período que se afastou, foi o período que ele falou agora, mas teve um momento que ele foi chamado, ele escutou praticamente Deus falando com ele, não foi, entendeu? Não foi eu, porque ele já estava cooperando com nós, estava congregando, a gente estava na área, se eu não me engano, mas não tinha tido um posicionamento dele. E eu entendo que não é por força e por violência, porque se não for direcionado pelo Espírito Santo, não tem como. Eu queria que ele continuasse contando o testemunho dele, como ele chegou. Nós temos mais uma pergunta, mas eu vou fazer. Eu apoio, concordo com o pastor. Agora nós vamos escutar o irmão Hermes nesse testemunho. Essa pergunta nós deixa para outro podcast, né? Vamos dar esse tempo para o irmão trazer esse testemunho, amém? Amém, glória a Deus, né? Só quero dizer que o ser humano sem a presença de Deus, ele não é nada, né? A Bíblia diz que nós fomos feitos do pó e ao pó nós retornaremos, né? Mas em nós há um espírito, né? Qual Deus ponhou sobre nós, né? Esse espírito, né? Que um dia vai subir com Cristo. No mundo, as coisas do mundo, elas são muito momentâneas. O prazer é momentâneo. Tudo é tão passageiro que não te traz uma segurança, né? Para sua vida.
E diante de muitas situações difíceis, diante de muitas tribulações, que eu estava passando, né, familiar, e tinha problemas com bebida e entre outras coisas, e eu comecei, né, querer algo diferente para minha vida, porque não era isso que eu queria viver. E a minha filha já era pequena, minha filha Elia hoje já está com 13 anos. Na época minha filha era pequena ainda, e eu comecei a, né, dei aquela parada, aquela pensada. Eu falei, mas, né, que exemplo vou dar para minha filha, né? O meu sonho era ser pai, e Deus me deu a oportunidade de ser pai hoje, glórias a Deus, né? Glorifica a Deus que eu tenho 3 filhos maravilhosos, que é a Elia, a mais velha, né, que eu estou falando a respeito dela. Depois vem a Natasha e depois o Samuel. Samuel foi um pedido a Deus, né? Já comparando ali com Ana, que fez um pedido a Deus, né? E Deus concedeu Samuel para Ana. E o meu também foi um pedido a Deus. E glorifico a Deus pela vida dos meus filhos, pela vida da minha família. E eu queria algo diferente para mim. Não queria ficar vivendo naquela mesmice. E, na verdade, o ser humano ele não aceita, mas ele se torna um escravo das coisas malignas enquanto ele está distante de Cristo. Ele se torna um escravo. E ali eu não queria mais ser escravo, né, das coisas malignas. Eu queria dar um exemplo, né, para minha filha, né, para minha família. Eu queria viver algo novo. Eu não queria mais aquilo que eu vivia. E glórias a Deus, Deus ele tem a sua forma maravilhosa de trabalhar, e muitas das vezes a gente não vai entender como que é a forma de Deus. A gente não vai entender que Deus os nossos pensamentos são terrenos, né? O pensamento de Deus é no alto, é lá de cima. Deus sabe todas as coisas, né, vê tudo. Deus ele tem todo o poder, né? E Deus foi direcionando a minha vida e até o momento que a gente chegou, né, na IPCODA, né, glórias a Deus. E ali a gente começou a cultuar. Incrível que pareça, né, eu estou aqui testemunhando para a honra e glória do Senhor, mas parece que quanto mais vezes eu ia para a igreja, mais a minha vida piorava. Cheguei ao ponto de falar assim para minha esposa, assim, se você quiser ir para a igreja, vai você. Eu não vou não. Porque parece que quanto mais eu vou para a igreja, mais a situação pior na minha vida, na nossa vida. Mas você sabe o que é isso, amados? É que o inimigo, ele tá vendo que ele tá perdendo. E ali ele começa a sua maneira de atingir, né, ali a pessoa que está buscando a Cristo, para ela poder desistir, para ela poder parar. E graças a Deus a gente foi pelejando, e aí eu ia, cada 15 dias eu ia uma vez, e de repente cada 10 dias, e ali a gente foi ouvindo a palavra, né? A Bíblia diz que a fé vem por se ouvir a palavra, e a palavra de Deus, né? E a fé começou a desenvolver no meu coração, e a gente começou a gostar dos cultos, e o Senhor começou a operar, e a gente foi rompendo pela força de vontade, primeiramente, né, pela graça de Deus. E a gente começou a ir. A minha esposa ela não era evangélica, e ali ela gostou demais de poder ter conhecimento da palavra de Deus, né? Por isso que eu falo que a gente tem que buscar na palavra, né, o conhecimento. Às vezes muitas pessoas não têm o conhecimento, né, não sabem porque não lê a palavra, né, não buscam em fontes que realmente vai falar sobre o que a palavra revela, né, o que a palavra tem para nós. E ali ela não conhecia, e ela passou a conhecer então, né, a palavra de Deus, e ela começou a se maravilhar em tudo aquilo ali, e ela aceitou a Jesus. E aí depois eu também me acheguei, glórias a Deus, e Deus foi transformando, né? Deus foi fazendo. Se eu falar para os irmãos que não tenho dificuldade na minha vida, né, eu estarei mentindo, porque tem sim dificuldades, mas a gente sabe que a dificuldade ela é passageira, e a gente continua adorando a Deus e buscando a Deus, e Deus vai quebrando as barreiras, vai ponhando por terra as muralhas, né? Deus vai preparando, Deus vai agindo, e é só pela misericórdia, né? Nós temos que estar buscando mesmo essa misericórdia de Deus, e a minha escolha foi servir a Cristo, glórias a Deus, e eu, né, quero estar sempre na presença do Senhor, porque a outrora, né, fazia a vontade, né, do inimigo, e fazia tudo que ele queria, né? E hoje nós somos libertos, não somos mais escravos, né, do pecado, mas hoje nós somos libertos pela graça de Deus, e hoje estamos na presença de Deus para glorificar a Deus, né? Agradeço a Deus, né, pela vida dos pastores que me acolheram com carinho, né? Tem ensinado a palavra, glórias a Deus, né? Agradeço por cada vida, por cada amado irmão, cada um que faz parte do ministério, que sempre está orando pelo ministério, né? Porque nós somos todos carentes de oração.
E glórias a Deus, né? Estamos rompendo em fé. E só tenho que agradecer a Deus, né? Porque se não fosse a misericórdia dele, se não fosse o Senhor, porque o que Deus tem para nós é grande, é maravilhoso, é eterno, né? Deus não destinou nós para destruição, né? Mas sim para salvação. Mas tem aquele porém do livre-arbítrio, né? Não é que nem o pastor falou, não é por força e por violência, né? A gente tem que querer algo diferente na nossa vida, e esse algo diferente que vem ser transformador é Cristo na nossa vida, né? Ele é o nosso único e suficiente Salvador, né? Ali o livro de Atos, se não me engano, capítulo 4, versículo 12, vai dizer que abaixo do céu não foi dado nenhum outro nome pelo qual o homem viesse a ser salvo, a não ser pelo Senhor Jesus Cristo, né? Então eu estou feliz de ter aceitado a Cristo na minha vida, né? Em mais uma oportunidade e poder estar servindo a Ele, sabendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, né? Então glórias a Deus, eu glorifico a Deus, né? E a gente vai vencendo pela graça, pela oração e no mais só tenho que agradecer mesmo a Deus, né? E dizer para quem vai nos assistir, para você não desistir de você. Saiba que o Senhor te ama muito. Você é precioso para Ele. O Senhor fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Deus não está preocupado, né, com o que nós tem nessa terra. Deus está preocupado com a nossa vida, né, a nossa entrega a Ele, a nossa busca a Ele. E se você estiver passando por um momento de situação difícil, assim como, né, eu citei aqui que eu já passei, e muitos amados irmãos que estão na igreja hoje também passaram, não desista. Não desista da sua vida, da sua família. Busque ao Senhor enquanto é possível achar. Você ainda tem essa chance de buscar ao Senhor. Se entrega a Ele. Viva algo novo, né? A gente não tem nada a perder, mas nós temos a ganhar. Nós temos a ganhar com Cristo. O Senhor, Ele pode te curar dessa enfermidade que você, né, pode estar aí. Deus, Ele pode transformar o seu casamento. Deus, Ele pode mudar a sua situação no trabalho, na faculdade. Deus, Ele pode fazer tremendas coisas que às vezes nós nem pensamos que Deus pode fazer, mas porque nós também buscamos e somos fiel, adoramos e buscamos a Ele, e Ele faz infinitas coisas que às vezes nós nem merecemos. Tem tanta coisa que nós nem merecemos, mas Deus faz porque Ele ama nós, né? E o Senhor te chama para perto dEle, né? Não é tempo mais da gente ficar em dois pensamentos, mas é tempo de nós se achegar ao Senhor. Ele tem o melhor para nós. O Senhor, ele nos promete nos levar para morar no céu, né? Quando o Senhor sobe ali, antes do Senhor subir, Ele vai dizer para os discípulos que Ele vai preparar moradas, né? A casa do meu Pai há muitas moradas. Então tem muitas moradas no céu sendo preparado para nós, né? E o Senhor te chama. Venha enquanto há tempo, né? E o Senhor vai mudar a tua história. Aceita o Senhor e viva uma nova história. Busca o conhecimento na palavra de Deus para que você não seja enganado. Tira tempo para você ler a palavra do Senhor, né, e você saberá o caminho certo. A palavra do Senhor, a Bíblia, é o Senhor falando diretamente conosco, né? O autor, que é o Senhor, está conosco naquele momento, né? Peça discernimento, sabedoria por Espírito Santo de Deus, e você vai viver uma nova história sobre essa terra, o que você ainda não viveu, o que você tinha vontade de viver. Coisas boas. Se você entregar sua vida para Cristo e honrá-lo, Deus vai te dar até mais do que você imagina. Ele pode fazer infinitas coisas na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, né? E que você receba essa palavra e seja abençoado, que o Espírito Santo possa tocar no seu coração e te direcionar. Amém? Assim eu deixo as minhas palavras, eu agradeço a Deus por esta oportunidade, né? Agradeço a Deus por nós estarmos aqui. Hoje foi tudo meio improvisado aqui, né, cooperador Tiago, né, pastor? E é na simplicidade que Deus opera, tá? É a simplicidade, onde às vezes a gente nem sabe falar direito, que nem nós estamos aqui, mas nós estamos aqui para fazer a obra de Deus e é com o coração íntegro a Deus, né, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e Deus opera, né, dessa maneira. Então, ore da forma que você sabe orar, clame a Deus, e eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua história. Amém? Deus te abençoe. E parece que, igual o irmão falou, né? Não é nada combinado, né, pastor? Deus é tão perfeito, o Diácono Herves, que parece que é um quebra-cabeça. Se você for pegar desde a primeira programação, que foi o tema fé, depois foi o tempo, agora
adoração em meio às dificuldades, Deus vai ligando, né? Porque se a pessoa ela quer adorar a Deus e não consegue, o que ela tem que fazer? Ó, vai lá no primeiro programa que ela vai saber o que é fé, né? Talvez assim, mas eu não consigo, não tenho tempo. Vai no segundo ali do programação, você vai saber o referente a tempo. E você vai saber aí aonde Deus quer te levar através desse podcast de hoje. É tão forte que eu tava imaginando agora, olha, Deus, agora que eu fui perceber mais o tema fé aqui, depois o tempo aqui, e o irmão Eros comentou, né? Ele falou aqui, ele citou que não tem, talvez amanhã não é tempo mais, o tempo é agora, né? Você que tá afastado, né, de voltar aos caminhos de Deus, você tem que ter fé, né? E o tempo é agora. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas amanhã, deixa para amanhã. Nós comentou isso aí sobre o podcast passado, sobre o tempo. Amanhã não nos pertence, então vocês voltem lá, assistem. É só 2 horas de live, é pouquinho. Então é um filme Netflix. A pessoa às vezes, né, tem um filme ali. Dá pra assistir ali. Confesso aos irmãos que vocês não vão perder tempo. Não vão perder tempo. Só vai ganhar. Se for Moervos, que foi você que citou, né? O pastor falou, a gente não perde tempo. A gente só tem que ganhar, né? Quando a gente adora a Deus ali, né? Então, alguém mais quer comentar sobre isso, pastor? Tá com a palavra. Aleluia. A adoração, ela muda ambientes. A adoração, ela muda situações. A adoração nos leva a lugares aonde a gente menos espera. E por isso que eu sou crente. Cristão, servo de Deus. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei de onde Ele me tirou. E eu sei onde Ele tem me levado, onde tem me colocado. Por isso, vou falar que eu quero fazer minhas palavras do Everson, porque são palavras dele. Mas eu quero dar mais reembolso, dizendo que... Reembolso não, mas é peso. Você que conhece, mas está afastado. E você que não conhece. Eu quero convidar você a experimentar. Experimenta. E você vai ver algo sobrenatural. O que o Senhor tem para nós, os olhos não viram, os ouvidos nunca ouviram. Porque Ele nos ama. Eu não sei qual que vai ser o próximo tema. Eu não sei o que Deus vai fazer daqui para lá. De repente nós terminamos o trabalho aqui, Jesus volta, recolhe a igreja. Então nós não sabemos o que vai acontecer. Mas nós sabemos que adora a Deus, adora a Deus. Adora a Deus, adora a Deus, adora. Não espera o momento certo para adorar a Deus, não. Adora. Faça esse momento certo acontecer, adora. E você vai viver algo tipo diferente. Amém? Antes de estar encerrando aqui, eu quero deixar uma pergunta no ar para você que vai assistir essa live. Como está a sua adoração? Amém? Reflita, assiste a live. Se chegar até aqui é porque já assistiu a live, né? Amém? Queria agradecer ao nosso irmão diácono Everson. Fica o convite para a próxima, né? Experiência nova, até para nós, né, que estamos vivendo aqui, experiência nova, mas é uma experiência gostosa, né? Se você começar a debater, né, sobre a palavra de Deus, né? E agradecer ao pastor também. Deus abençoe, até a próxima. Igual o pastor falou, a gente não sabe qual que é o próximo tema, Deus vai nos direcionar durante a semana. E se Jesus não voltar, a gente vai estar lançando aí para a igreja. Bem, fique ligado. Em nenhum momento a gente falou pro povo se inscrever, né? Verdade.
nem para acionar o sininho. Então se inscreva, nos ajude. A gente quer chegar aonde as nossas pernas não chegam. Nós queremos chegar aonde o nosso corpo físico não chega. Nós queremos ir até lá. E quem pode fazer isso por nós é você, que compartilha, é você que se inscreve, que aciona o sininho, sabe? Conosco seja missionário. Vou chamar você de missionário virtual. Aquele que não perde a oportunidade de fazer com que o evangelho chegue a outras pessoas, mesmo você não conseguindo ir até elas. Então faça isso em nome de Jesus. Nos ajude. Amém? Que Deus abençoe vocês. Até o próximo programa, se Deus nos permitir. Amém? Fique com Deus. Até a próxima.